Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Vila, João Pedro, para quem não me conhece. Eu vou fazer o Pet Apresenta de hoje. O tema do meu Pet Apresenta tem muito a ver com esses gênios aqui que vocês podem ver. É uma coisa que eles têm em comum. Assim, não é a beleza deles, infelizmente, mas... Alguém tem algum palpite do que é? Ah, droga, ela sabe. Fotos. Todos eles têm fotos. Oi? Ó, Tem, por exemplo, aqui o Noah do Oasis. Começa com ele, começa com ele. Ah, o Whoopi começa. Começa com ele. Albert Einstein não começa com ele. Mas é uma coisa muito interessante entre Eles são seres humanos. esses gênios, essas pessoas bonitas, é que elas têm dislexia. Minha apresentação de hoje vai ser sobre isso. Eu vou comentar um pouco sobre a doença e basicamente sobre como ela funciona e quais os impactos dela. Bem, no contexto mundial, a dislexia ela atinge mais ou menos 1 entre 5 pessoas, sendo que 4% apenas da população tem uma dislexia muito forte, sabe? Que vai influenciar nos estudos e no aprendizado dela na infância, geralmente. Como só 4% dos 20%, quer dizer, 4% dos 100% da população sofrem de um estágio muito grave, muitas pessoas não são diagnosticadas durante a vida ou muito durante a fase adulta, como no meu caso. Devido à dificuldade com a leitura, também tem o fato das pessoas tenderem a seguir áreas como exatas. Então, foi uma coisa que eu fiquei me questionando, será que eu segui tipo matemática ou áreas da computação só porque eu não conseguia ler direito e não tinha muita afinidade com isso? Mas enfim, comentando um pouco sobre o distúrbio em si, como ele funciona. Basicamente, acontece na área Broca. Ela vai ser responsável por analisar textos, analisar comunicação textual, símbolos. E teorias dizem que basicamente é aí que acontece o problema. Pessoas com dislexia têm problemas nessa região com a comunicação com outras regiões do cérebro. Então não é que elas não conseguem analisar, mas a informação passa devagar. Por exemplo, uma outra teoria mostra que em alguns estudos, quando eles foram fazer leituras, as pessoas que tinham dislexia utilizavam muito da região direita do cérebro, que ela é mais ligada com a região espacial, a região criativa do seu cérebro, enquanto a esquerda é mais com a parte da linguagem. Então, todo esse conhecimento ele tinha que passar da direita até a esquerda, que é o que causava uma rota muito grande e atrasava um pouco os sentidos e a informação. Então, daí que vem um pouco a falta de demora. Mas como que são mais ou menos os sintomas, assim? O que mais ou menos acontece? Bem, infelizmente a gente não consegue muito mostrar como funciona, porque a gente vê igual. O dislexo ele consegue ver que nem você, ele vai ler as letras igualzinho. O que acontece é que o nosso cérebro ele vai meio que enganar a gente a pensar em coisas diferentes. Por exemplo, a gente consegue entender as letras, como a gente tem uma questão espacial, alguns sintomas da dislexia é você conseguir entender as letras de uma forma tridimensional. Então, por exemplo, algumas letras em fontes mais clássicas, fontes mais usuais, elas são muito parecidas por serem espelhadas, por serem apenas rotacionadas. Você consegue ver grandes semelhanças entre elas. E para algumas pessoas com dislexia, isso parecem letras gêmeas, letras muito, muito idênticas. Então, na hora de você ler, na hora que você está lendo um texto grande de uma forma rápida, você pode facilmente confundir um N com um U. Tem também algumas letras que elas são parecidas só no design delas, né? Por exemplo, o I e o J, eles são retos com pingo. O V e o W são um é um só V e o outro são dois V juntos, sabe? Então são muito parecidos e é muito fácil se confundir. Tem também a questão de não se confundir letras, né? Também confundir sílabas. Às vezes você confunde as sílabas de lugar, ou às vezes as letras se unem em uma, sabe? É como se fosse você tem uma sensação de elas se derreterem formando uma letra só. Como no caso, sei lá, de talvez dois U formar um W, coisa assim. Outro sintoma seria a associação com fonemas. O dislexia não tem muita facilidade em associar o som com a letra, com o texto. Eu lembro quando eu estava estudando português,
eu sempre tinha dificuldade em saber quando uma palavra era oxítona, paroxítona, qual que era o som que tinha maior tonalidade, porque eu realmente não conseguia. Pra mim era tudo igual. Pra mim sempre foi... você lia normal, assim, reto. E tem essa questão. As crianças que estão estudando no começo, em diferentes linguagens, elas têm dificuldade em diferenciar fonemas. Às vezes o fonemas K e Bá vai ser a mesma coisa. Talvez o A e o O vão ser a mesma coisa. Vai depender muito da pessoa e do caso. Eles divergem bastante. Mas outra questão também é a forma de... Quando a gente está analisando um texto, por exemplo, uma palavra, só voltando no exemplo, é que a gente tenta meio que deixar isso mais eficiente. A gente tenta, às vezes, ver a primeira letra e a última letra e tentar, pelo tamanho da palavra, você ver qual palavra é, para se ler mais rápido, sabe? E é muito fácil confundir, porque às vezes você confunde letras. E daí, se você vê uma palavra que começa com V e termina com A, ela é mais ou menos média, podia ser vaca. Só que se você vê W e A, você, sei lá, não faz, pode ser Waka, não sei. Mas daí vem algumas coisas que as pessoas pensaram para solucionar esses problemas, né? Os déficits causados por esse distúrbio. Dentre eles, um muito interessante, que eu conheci há um pouco tempo, é que existem fontes feitas para disléxicos. Essa aqui que eu mostrei é uma fonte criada por um dislexo alemão. E ela, basicamente, o que ele fez foi tentar resolver os problemas de simetria e rotação que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele colocou aqui, por exemplo, o B, ele tem uma inclinação na parte de cima, enquanto o D tem na parte de baixo. Se você rotacionar o B e o D, vocês vão ver que elas não se superpõem mais. São ser palavras diferentes, mesmo rotacionadas. Aqui ele dá uma curva diferente do U do que ele dá no N. Então, se você rotacionar o U para fazer um N, não daria certo também. Fica mais difícil confundir as letras. Aqui também tem uma casa que as letras de Dex eu não entendi muito bem porquê, mas elas tentam dar um peso embaixo maior, sabe? Parece que elas são mais grossas embaixo e mais finas em cima. Isso também deve ser por algum motivo de quando você for rotacionar, se o seu cérebro tentar rotacionar ela, você perceber, tipo, poxa, por que tá em cima, tá mais pesado? Então é mais difícil ter esse efeito de rotação. Aqui eu só bem pequeno para vocês, mas são o mesmo texto em diferentes letras, em diferentes fontes. E foi feito um estudo pela Associação Dyslexia Advantage. Eles passaram perguntando para as pessoas que tinham dislexia qual era a fonte melhor. Deram vários textos para elas. E os que deram mais certo foi o Dyslexic, que foi a que eu mostrei para vocês agora, que é criada pelo alemão e ela tem propriedade. Uma legal é o Open Dyslexic, que é também uma fonte de disléxicos, com as mesmas propriedades que eu falei anteriormente, só que essa é legal porque ela é com código aberto. Então qualquer pessoa pode utilizar no seu trabalho, no seu texto. E uma interessante é o Comic Sans. O Comic Sans, apesar de todo mundo tirar sarro por ser uma fonte que tipo, é utilizada com efeito humorístico e as pessoas vão utilizar em design para coisas sérias, o Comic Sans, como ela é mais curvada, ela tem mais dificuldade em você apresentar os sintomas da dislexia. Então, se você rotacionar as letras, vai ser mais difícil confundir por causa dessa curvatura diferente que as letras têm, que é para dar esse efeito mais característica para a fonte. E, coincidentemente, fica melhor para os disléxicos. Mas não foi uma coisa pensada. Também tem umas questões de, por exemplo, diagnóstico na infância. As pessoas que têm dislexias e são identificadas anteriormente, elas são melhores evoluídas no quesito de aprendizado, porque elas podem ser tratadas com maior cautela. Elas podem ser tratadas com educação mais especial e específica para a área delas. As pessoas não vão, sei lá, cobrar que ela leia um texto tão grandes, mas elas vão utilizar materiais talvez como a fonte para ajudar também ela a ter uma leitura melhor. O problema, isso é um grande problema, porque pelo menos quando eu era mais novo, não tinha muita preocupação, sabe? Eu tinha muito problema com caligrafia e com a leitura, e nunca foi diagnosticado isso,
porque há 10 anos atrás não era tão... a informação não era tão disseminada sobre a dislexia. As pessoas não tinham tanto conhecimento. Então nem muitos psicólogos tratavam desse assunto. Não era uma coisa muito levada em conta. As pessoas achavam que as pessoas que não sabiam ler tinham, sei lá, eram burras mesmo, sabe? Só que não necessariamente é. Tem a avaliação especial. E então, por exemplo, quando você for fazer uma prova, um texto, para uma pessoa que tem dislexia, você podia avaliar ela pensando que alguns erros serão causados pela dislexia e não levar esses erros em conta. Por exemplo, o Enem já faz isso. Se você levar formulários falando que você tem, comprovando que você tem dislexia, a correção na redação vai ser diferente para você. Então a correção não vai ser... vai pensar nos erros que um dislexo normal poderia fazer comumente. E também a adaptação da forma de pensar. Então, assim, uma coisa importante de pensar na dislexia é que, apesar de ter toda essa diferenciação, como a neurociência no dislexo funciona, o cérebro do dislexo funciona, não é uma coisa totalmente assim, a pensar a priori. Como eu vou juntar esse assunto para vocês? Tem uma vertente da neurociência que defende a neurodiversidade. Não é porque ela se desvia do padrão que quer dizer que ela é um distúrbio, que ela deve ser errada, considerada errada. Como a dislexia ela pensa de uma forma diferente, ela traz muita criatividade na hora de fazer algumas atividades que a gente normalmente não acha que deveria ter. Pode ser que a forma de pensar ou a forma de ler, ou a forma de estruturar isso vai ser diferente. E o dislexia pode adaptar conforme a vida vai passando. Então, você tem uma vida normal, só vai ter uma forma diferente de executar uma tarefa, sabe? E isso é normal. Você pode ver que muitos daqueles gênios, eles tinham dislexia e mesmo assim eles continuaram a exercer sua profissão normalmente e aí ainda ganharam prêmios. A gente sabe, sei lá, por exemplo, o Albert Einstein é um prêmio Nobel, então não devemos negar a inteligência da pessoa só pelo distúrbio. E acho que é isso. Eu não fiz slide de fim, infelizmente. Mas é isso.